gente. Vou falar um pouquinho da segunda parte da rotina. A gente tem o dia 3 aí, atividade de geografia. E essa atividade vai falar um pouco, né, das condições do Nordeste ali, né? E as condições que contribuem ali para o sertão, na região Nordeste, ser tão seco, né? Então a gente tem uma série de fatores ali é, que contribuem para isso, né? Então, o professor Daniel fez a atividade aqui, ele, né, tem a marca aqui, o mapinha da região Nordeste, né? Região Nordeste destacada, que a gente vai ter os estados aí que compõem a região Nordeste e a subdivisão aí nas áreas que a gente tem na região Nordeste. A litoral aqui, nessa parte do litoral a gente tem a zona da mata, tem uma parte de transição entre a zona da mata e o sertão, né, que chama Agreste, e depois do sertão vocês têm outra parte chamada Meio Norte. Lembrando que a região mais afetada aí pela seca, né, a região seca que a gente vem estudando, que de onde saem os fluxos migratórios, é o sertão, aqui essa região do sertão. Então tem uma explicação aqui das características de cada uma dessas sub-regiões, vamos dizer assim, que compõem aí o Nordeste, né, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, né. Então dei uma lida aí. E depois a gente vai estudar, né, as questões climáticas, de relevo, né, que contribuem para o sertão ser tão seco quanto é. Né? Então você tem aqui um mapinha, por exemplo, falando sobre os fatores oceânicos, né? Tipo, na verdade, você tem aqui a questão da precipitação da chuva, né? Então vocês têm aqui, ó, a numeração exatamente dos 4 fatores que vocês vão ler aqui embaixo, né? Que fazem com que o sertão aí não receba grandes volumes de chuva. Então, por exemplo, no número 1 aqui você tem o que? Fatores oceânicos. Então, os fatores oceânicos são algo que acontece no oceano, né, nessa área aqui, que tem a ver com a temperatura do mar ali, que contribui para não se formar nuvens de chuva, para não ter muita evaporação nessa região, o que acaba contribuindo para não se formar tantas nuvens de chuva. Então vocês depois têm o fator 2, que é a influência do relevo. Então vocês vão ver que o 2 está aqui, e porque aqui tem uma serrinha que impede que as massas de ar úmido, né, as nuvens passem com frequência aqui para a região do sertão. Isso impede também a formação de nuvens de chuva. Olha lá, frentes polares. Então você tem outro fator, o número 3 está aqui, né? Então tem que ler a frente polar aqui para entender o que são isso daqui e como contribui para não chover no sertão nordestino. 4 fatores atmosféricos. Então tem uma explicação que tem um fator atmosférico aqui, né, um fenômeno aí na atmosfera, que também impede a formação de nuvens. Então, em termos de clima, né, e relevo, a gente tem 4 fatores contribuindo para que essa região aqui não seja, vamos dizer assim, muito privilegiada em termos de chuvas, né, e que acaba ocasionando a questão da seca muito severa ali, tá bom? Então tem esses 4 fatores que são explicados aqui, e depois ali a gente tem a questão da ação humana, né? O quanto essa ação humana ela contribui também para essa condição, não da seca, mas a condição da permanência da, dessa, dessa seca, né? No sentido de que não se tem acesso à água, e também o quanto, de certo modo, isso virou uma indústria, no sentido de que algumas pessoas se beneficiam dessa pobreza, desse sofrimento humano ali, certo? Então aí vocês vão ter questões relacionadas às informações dadas pelo texto acima, né? Então ter o texto com muita atenção ali para responder as questões aqui. E a 5, a atividade 5 que o professor Daniel propõe é interessante, porque ela
tenta fazer com que vocês pensem em uma forma de amenizar essa seca, né? Ah, professor, mas a gente não sabe. Vocês acabaram de ler dois textos que falam sobre os fatores que contribuem para essa situação do sertão nordestino. Inclusive, vão ler ali um trechinho que fala sobre esse interesse de que esse sertão continue do jeito que é, por uma questão de beneficiar algumas pessoas. Então, vocês vão tentar imaginar uma solução possível, né? Como fazer com que essa seca não seja tão cruel, tão destruidora pro para o ambiente e principalmente para as pessoas que vivem ali nesse sertão. Né? Então essa 5 é bem interessante. Dia 4 a gente tem duas atividades. A primeira, a língua portuguesa, uma atividade de interpretação de uma canção de um autor chamado Chico Buarque. Essa canção se chama Pra Todos, ela está aqui. Né? E nessa canção, Chico Buarque, né, ele coloca aí o eu lírico aí da canção, essa voz que canta a canção, falando um pouco da formação dele, né, da origem dele. Então, os primeiros versos aí da canção já dão pra gente o tom da coisa, né? Então, meu pai era paulista, o meu bisavô mineiro, meu avô pernambucano, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Então, principalmente os 4 primeiros versos ali, a gente tem o que? Essa noção da diversidade que compõe uma pessoa no nosso país, né? Então você tem ali uma influência de vários lugares, né? Paulista, mineiro, pernambucano e baiano, mostrando quanto a gente tem essa mistura, né? Então a gente tem essa coisa do trânsito, a gente falou de imigração, né? O trânsito das pessoas pelo território, isso acaba influenciando, inclusive, na formação das famílias, né? Na formação aí de cada indivíduo. Né? Se a gente voltar um pouquinho atrás nas rotinas, tem a ver também com aquela coisa da formação da língua, né? Da língua portuguesa, que ela vai recebendo influência também de várias regiões, né? Expressões de várias regiões, e a gente vai tendo uma cultura, uma linguagem bem misturada, né? Onde você tem um pouquinho de cada região, um pouquinho de cada modo de vida que tem no nosso país. Aí vocês vão ler, né, a letra da canção, ele vai falar depois, né, foi Antônio Brasileiro, ele vai falar sobre alguns compositores, né, vai falar um pouquinho da situação, né, do nosso país, no sentido de falar um pouquinho das tristezas, né, que soprou esta toada que cobriu de rodondilhas para seguir minha jornada e com a vista enevoada ver o inferno e maravilhas nestas tortuosas trilhas, a vida me redime, creia, ilustre cavaleiro, contra a fé o moleste crime, use Dorival Caymmi, o adjaxo do pandeiro. Então meio que, né, tipo, ele vai falando um pouquinho desse país nosso também, assim, vi cidades, vi dinheiro, bandoleiros, vi hospícios, moças feito passarinho, avoando nos edifícios, né? E o que ele vai sugerindo, né, para can cantar, para lidar com essa tristeza e com essas coisas bonitas que ele vê. Ele vai sugerindo canções, compositores, né? Então esse é o movimento da música, né? Como se fosse uma pessoa que transita pelo país, falando de suas origens, falando das tristezas, alegrias e meio que usando compositores, cantores brasileiros para cantar essa tristeza, né, e essas alegrias aí. Então, depois de ler a canção, vocês vão ter aqui algumas atividades, né? Então, são atividades ligadas à música ali, de interpretação. Vocês têm que falar, por exemplo, né, o poeta fala sobre suas origens, segundo ele, de que estado era, e vocês vão colocando de acordo com a música, ali é bem fácil, né? Aí, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Aí a gente tem a atividade 4, né, que fala um pouquinho sobre a família de vocês, né? É importante, né, às vezes você não vive com a família aí, mas aquelas pessoas que cuidam de você, né? Então vocês podem montar aqui como se fosse uma árvore genealógica aqui, de onde que é cada um desses membros que compõem o seu núcleo familiar ali.
até para perceber, às vezes eles são de uma região diferente do outro, né? Um exemplo, né? Eu tinha avós que eram de Pernambuco, mas tinha uma avó que tinha descendência italiana, que era do Ceará, e um avô que era paulista, né? Então, essa coisa da composição, né, dessa parte do avô, do tataravô, da família, assim, é bem interessante porque são de regiões geralmente diferentes mesmo, que acabam vieram para São Paulo em algum momento, né? A história dos meus avós é um pouco isso. São de uns avós paternos vieram para São Paulo buscando uma condição de vida melhor. Vamos lá, e depois vocês vão ter mais algumas questões. E a 7 aqui, talvez a que cause mais dúvida, é para vocês fazerem uma biografia, né? Tem uma pequena explicação do que é uma biografia. Vocês vão escolher dois compositores que aparecem ali na canção, né? E vão escrever um pouquinho sobre eles, fazer uma pesquisa sobre eles, né? Passando por esses tópicos aqui, o nome, data de nascimento e morte, se já morreu, né? A profissão, atividades desenvolvidas, fatos marcantes, algumas curiosidades. Uma biografia, né? Vocês têm seus ídolos aí, provavelmente vocês já leram uma biografia deles. Então, por exemplo, eu vou escolher Dorival Caymmi. Quem foi Dorival Caymmi? É o nome dele, quando ele nasceu, quando morreu, o que Dorival Caymmi fazia, né? Que tipo de atividade ele desenvolvia, né? Que tipo de fato marcou a vida dele, né? Algumas curiosidades sobre a vida dele. Então, é uma produção de duas, né? Vocês vão escolher duas mini biografias, vamos dizer assim, para a atividade de língua portuguesa, para fechamento da atividade de língua portuguesa. Depois, a última atividade da semana, que também está prevista para o dia 4, é uma atividade de matemática que se chama notação científica, que nada mais é do que as potências de base 10 que vocês viram nas rotinas anteriores. Então, a mesma ideia de potência de base 10, agora aplicada de modo mais prático, né? Então, a notação científica é um modo da gente registrar grandes números. Então, quando você tem grandes números, provavelmente na área de ciências, lidar com esses grandes números, você não precisa escrever. É 1 trilhão, 3 trilhões. Você vai usar essa base 10 aqui para, entre aspas, aí, simplificar o número. Né? Então, a professora Jerusa explica isso, né? Como que funciona essa ideia de notação científica de base 10, que é a mesma ideia da potência, que a gente tem alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, eu, ao invés de escrever esse número gigante aqui, que eu vou ter que contar zeros para falar se é bilhão ou trilhão, mas seria assim, ao invés de colocar 9,000, né, você coloca 9 vezes 10 elevado a 11. Por que elevado a 11? Você tem aqui 11, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Então o 9 permanece, você coloca a potência com o número de casas que ainda, né, você não colocou aqui nesse primeiro número, só coloquei o 9, então 10 a 11. Né? Depois vocês vão ver que tem números quebrados aqui, né? Então segue a mesma lógica, você tinha 908,000,000,000. Então você vai colocar, aqui muda um pouquinho, né? Porque é 9,08, então você para aqui nesse último, entre aspas, número que é diferente de zero, né? Que seria o 8 aqui. Então fica 9,08 vezes 10. Por quê? 10. Porque você tem 10 casas antes da vírgula aqui. Então se vocês contaram vai dar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então depois da vírgula aqui, se a gente observar o 9 aqui, você tem 10 casas. E aí vai. Depois a gente vai ter, olha aqui que interessante também, 2021, né? Então esse 2021 você pode traz a vírgula aqui para o primeiro número, né? Vai até o último número aqui diferente de zero, né? Ele vem para cá e você faz vezes 10, né? E coloca o expoente aqui igual o número de casas depois da vírgula. Depois, quando a gente tem números menores, né? Você vai ter lá o expoente negativo. Então é a mesma coisa, mas só que com o processo inverso, né? Então você tinha 0,0000000000803, que é igual a
8,03, veja que só pegou essa parte aqui, né, o 803 aqui do final. A professora fala aqui na explicação que você só pode ter uma casa decimal antes da vírgula, então 8,03 vezes 10. Então 10, né, você conta aí a quantidade de números que você teve antes do 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Tem 10 zeros aí. Aqui, ó, 7, vamos ver se dá os 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha lá, 7 números para trás aqui. 6,87, né? Só uma casa decimal aqui antes da vírgula. 87 são os números que estão depois. E mais vezes 10 elevado a menos 7, que é o número de zeros que você tinha antes ali. Beleza? Olha só, outro número maior, tinha 3 zeros aqui, negativo. Então você depois tem outros números maiores aqui que vocês têm que fazer a conta, no sentido de contar zeros e tudo mais. Em todas as explicações, depois os exercícios, esse exercício 1 é bem tranquilo, né? Os desafios estão aqui, quando você tem que calcular a massa do elétron e do próton, porque tem zero pra caramba, mas é o processo exatamente igual a esses menores aqui de cima, tá? Se é esse 0, alguma coisa, vocês sabem já que a potência é negativa, né? Conta ali o número de zeros que até aqui e escreve aqui ó, 9,10 até o final, né? Vezes 10 elevado ao número de zeros que tem aqui. É a mesma coisa isso daqui. Aí ela pergunta qual que é o mais pesado. Então, tratando-se de números negativos, para saber qual que é o mais pesado, você tem que olhar para o expoente. E lembra que é negativo, né? Então, fiquem espertos aí. Né? Talvez muita gente vai cair numa pegadinha aqui, porque o expoente é negativo. Né? Então, a dica é, lembra que o expoente é negativo aqui. Depois vocês vão ter aqui a massa da Terra, né? Então vocês vão fazer a massa da Terra em notação científica e depois tem que calcular a massa de Júpiter, sabendo que Júpiter é 300 vezes mais pesado que a Terra em notação científica também, tá? Então, de modo geral, é isso, certo? Então a gente tem aqui essas atividades para fechar a rotina da semana. Então é isso, um grande abraço aí, boa Páscoa para todos.